não dizer o nome, lhe indicaram a recepção e não ficou satisfeito, saiu, foi até CDD. No CDD encontrou no Vunga e contou no Vunga sobre este assunto. No Vunga disse que ia investigar. Entretanto, no Vunga não ficou com os contatos do Justino. Daí desapareceu. No Vunga sai e diz, conta aquilo tudo que o Justino lhe disse e mais, claro, alguma coisa, porque ele disse que ia investigar. Mas tudo do partido Justino, onde, segundo ele, numa reunião da FAO, onde estavam todos os partidos da oposição, onde ele era arguido que estava à procura de pessoas para poderem testemunhar. Acredito que durante esse julgamento do coisa que ele foi colocado, parece que o tribunal pediu para que arranjassem pessoas para poderem testemunhar em volta disto. Mas qual era o caminho que nós poderíamos encontrar? Isso debateu-se exatamente ali no Indie Village. Eu lembro-me exatamente nesse dia. Não me lembro. Não me lembro. Eu disse até ao Mondane, eu sei que o Mondane gosta muito de assistir este programa aqui, que eu não me lembro de se ter falado exatamente disso. Disse não, mas falou-se até, eu disse não me lembro de ter se falado isso. Depois levantamos um outro episódio de uma reunião que o próprio Justino disse a mim que diz que apareceu o presidente o presidente Forquilha e falou exatamente, eu disse, na reunião que você está a referir, eu estava, não é? Se puder, pode chamar o Salomão Muxanga, o presidente Mbanzo, o presidente Couto, todos os líderes nós estávamos a estudar a forma de como é que podemos ultrapassar as dificuldades que o país tem para as próximas eleições. Não me lembro em nenhum momento de nós termos falado de uma reunião que envolvesse exatamente este assunto. Na cena da mesma conversa, é quando ele disse que não, o presidente, foi lá na CAD, não é? É lá onde foi, na CAD eu já não estava, se de facto isso foi verdade ou não. Então, é muito difícil trazer uma abordagem desta, porque eu até sinto muito pelo Mondane, não é? A própria posição dele como pessoa, e olhando exatamente o nível de como... E eu não sabia que foi o Mondane que informou ao Adriano. Ele disse-me na última vez que nós falamos que não, quem foi denunciar exatamente este assunto foi. É muito complicado. É muito complicado e é muito complexo, mas nós estamos numa situação em que vivemos num país, não é? E as pessoas vão de facto trazer. Eu disse, se o meu amigo e irmão me convida para testemunhar sobre a reunião do que se tratou naquele dia, pode contar comigo. Mas para testemunhar em cerca dos valores, eu não ouviu nada. Não ouvi nada. Eu só ouvi depois, quando começou-se de facto a falar, quando o Adriano foi no coisa, na PGR, submeter de facto a queixa. E nós de facto nos questionamos. Até é interessante este assunto que está de facto a trazer. Eu gostava que convidasses aqui o presidente Muxanga da Nova Democracia, o Matias Banzi, não é? E as outras pessoas, porque esses nomes estão arrolados, não é? E depois, muitas das vezes as pessoas podem ter outras percepções. Eu ando a pé, Massango, nunca comi, trabalho, faço os meus trabalhos, tenho a minha vida privada, não é? Nestas coisas, sinceramente falando. Então, eu estava a dizer isso a uma mulher. Falei com ele 40 minutos, foi no domingo. Nós estávamos ali, no sábado à tarde, em volta disto, que ele estava de facto coisa. Então, estamos numa situação bastante crítico em relação exatamente a isto que está a acontecer, porque muitas das vezes a questão fundamental é nós estarmos a falar disto aqui, o tribunal apresentar, a exigir as provas e você apresentar as provas. É por essa razão que eu disse que eu, analisando este assunto aqui, analiso com muita frieza,
Porque depende de como é que as pessoas acolhem o debate lá fora. Há quem pensa que o assunto é verdadeiro quando me perguntava sobre o papel da justiça. A justiça fez a sua parte. Não é? Agora, se um ganhou, outro não ganhou, cabe exatamente a cada um, e aquilo que é a justiça popular é volta exatamente deste assunto. Ok. Saindo deste assunto para o outro, ficamos com pouco tempo. Como é que avalia a situação da xenofobia na vizinha África do Sul? Como é que avalia a postura do governo moçambicano? O que é que devemos fazer de modo em que os moçambicanos não sofram mais nas mãos dos sul-africanos? Eu acho que nos últimos dias eu tenho falado muito sobre a questão da xenofobia ou xenofobia na África do Sul, não é? Daquilo que está de facto a acontecer contra os moçambicanos residentes na África do Sul. Forçosamente, nós obrigamos ao presidente da África do Sul a falar. Várias vozes internacionais, o presidente da África do Sul estava ali, caladinho, não trazer à tona sobre aquilo que está de facto a acontecer. E ainda mais, o presidente da África do Sul meteu a água na conferência de imprensa que deu exatamente no sábado, na sexta-feira, com a visita do presidente Ruto do Quênia, quando ele dizia que o povo sul-africano não é xenófobo, não é? O povo sul-africano não é xenófobo. Sim, é o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, que o povo sul-africano não é xenófobo, mas nós estamos a assistir, de facto, a xenofobia, não é? Que surge dos cidadãos sul-africanos aos moçambicanos. E nós dissemos, nós até criticamos e condenamos a primeira intervenção quando nós vimos na conferência de imprensa que vocês foram dar à secretária do Estado, dos ministros dos negócios estrangeiros, quando dizia que a situação na África do Sul estava estável. E nós dissemos que não, a situação não estava estável, não é? Nós já tínhamos registro de morte. Só agora, mesmo com a visita de uma potência, há desemprego maior. E isto veio, de facto, evidenciar nos últimos tempos. Há vozes que dizem que isto está acontecendo porque o ANC é o autor disto por conta exatamente das eleições municipais que vêm, de facto, aí. Mas eu devo dizer, e eu disse a cumplicidade do governo sul-africano não em volta daquilo que está acontecendo. A África do Sul é cúmplice. Eu, quando ouço o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, dizer que os sul-africanos não são xenófobos. Não são xenófobos. Não é? Então, quer dizer o que é com isso? Quer trazer aqui uma abordagem a nós, para dizer que o povo sul-africano, porque nós vamos lá, e não só a apatia do próprio governo de Moçambique. Há quem não concorda que nós devemos tomar as mesmas medidas que os sul-africanos fazem a nós. Sabes, eu já disse publicamente, eu não sou amigo da África do Sul. O único cidadão moçambicano que mesmo com a fraqueza nunca temeu a África do Sul foi o presidente Samora Machel. É por essa razão que a África do Sul, da minoria branca, forçou o acordo de combate em 1984. Mas nós já sofremos, como moçambicanos, de ataques boers, não é, da aviação boers aqui em Moçambique, na proteção do cidadão. Isso que os sul-africanos hoje não reconhecem. Quando há uma voz que soa internacionalmente sobre a questão da xenofobia, é aí que o sul-africano começa de facto a acordar. Eu quero parabenizar mesmo o radicalista, radicalista não é em garantir, por exemplo, na sexta, no kit básico. E depois do kit básico, qual o próximo passo? É preciso que este assunto da xenofobia, na nossa ótica, tenha de facto uma revisão bastante profunda, aquilo que eu sempre tenho dito do governo de Moçambique, porque estamos a falar de uma população ativa hoje, de cerca de 22 milhões de jovens dos seus 18 aos 30 anos, 18 aos 30 anos, desempregados, não é, que acham que o paraíso, o arco-íris para o crescimento econômico dessas pessoas é de facto a África do Sul. Mas a África do Sul, na minha ótica, pelo que eu vejo, nunca em nenhum momento olhou Moçambique, mesmo com este papel importante dos portos que nós temos, não é, que faz crescer a economia sul-africana, a questão do gás, que muitos defendem que não, nós não podemos retaliar da mesma natureza, a energia, etc, etc. Mas temos que olhar
O que é que exatamente está acontecendo com a nossa população? Quer dizer, morremos dentro do país com os esquadrões da morte. Também na África do Sul morremos porque nós estamos à busca da sobrevivência. Então é preciso que nós comecemos de facto a refletir como país. E esta mensagem eu tenho dito é para o governo de Moçambique. Façam alguma coisa para reterem os moçambicanos, para ficarem dentro do território nacional. Não é? Se a nossa indústria pesqueira fosse rentável no nosso país, barcos que nos 2,7 mil milhões foram usados dos nossos impostos para a abertura de empresas, não é? A agricultura que muitos vão na África do Sul para fazerem machamba, aqui dentro tem dificuldade de fazer a machamba, mas está na África do Sul lá a usarem enxada noutra terra. Se calhar seriam exatamente essas coisas que nós estamos a trazer. São soluções possíveis. Não, são soluções possíveis. Enquanto isto não acontecer, então nós vamos ter de facto esse cenário. Porque esses atos xenófobos daqui a pouco vai acabar. Todo mundo está condenado. Vai acabar. Mas os jovens moçambicanos que estão aqui na África, Moçambique, moçambicanos, que não fazem nada, vão voltar de novo para a África do Sul. E os donos da terra vão continuar de facto a fazer alguma coisa. Aqui há uma política para que da retenção exatamente desses jovens, nós não teríamos qualquer dificuldade de nós sairmos exatamente daqui, do nosso país. Não é? Porque em Moçambique não há indústria. Eu vejo ali a Confederação das Associações Econômicas, que é o CTA. São quantas empresas que nós temos em Moçambique? São quantas empresas que empregam 500 pessoas, 500 jovens, 500 mulheres, não é? Todo o tecido industrial que nós tivemos lá, a partir dos anos 75 para cá, este que não está de facto a funcionar hoje. Há dias eu vi ali o meu amigo secretário da cidade de Maputo, do partido, a lançar o livro sobre a economia do caju. Sobre a economia do caju. Uma obra de grande magnitude. Mas onde que nós usamos a economia do caju para empregar aos jovens? Não é? Porque nós, como país, já tivemos fábricas de descasque de castanha de caju. Eram fábricas que absorviam muita juventude. O livro traz lá abordagens de grande impacto. E o governo, o que é que tem que fazer? O que é que deve fazer para exatamente a retenção exatamente desses jovens? Não é? Nós só temos o garimpo que alimenta algumas pessoas. Nós não nos beneficiamos exatamente pelo garimpo. Então é preciso que nós pensemos na industrialização. É preciso que nós pensemos numa cadeia, não é? De um país que é apelidado na Constituição como base de desenvolvimento à agricultura, mas sem agricultura. De um país que tem a indústria, sem a indústria. De um país que tem mar, mas nós não usamos o nosso mar, os que beneficiam com o nosso mar são os outros. De um país que tem 36 milhões de terras aráveis, mas as políticas agrárias, as políticas da agricultura, nunca em nenhum momento beneficiaram o nosso país. É por essa razão, a África do Sul continua a ser o arco-íris, porque você é maçã, vai lá buscar tomate, vai buscar chinhalane, vai buscar subol, vai buscar maionese, por conta exatamente disto aqui, dessa dependência. Então, eles podem fazer tudo o que eles entenderem. Eu acho que o governo de Moçambique deve sentar em Conselho de Ministros e discutir o que é que nós precisamos de fazer. E, sobretudo, esses 3 anos da governação do presidente Daniel Chapo. Nós estamos num ciclo de governação, não é, de 5 anos. Porque exatamente agora, há uma coisa que as pessoas muitas das vezes não entendem em política. Enquanto os outros falam, quem tem a responsabilidade de olhar pelo povo tem que fazer. Está a ver essa inversão? O povo fala, mas há quem tem que fazer. Quem deve fazer é o governo. Quem deve criar políticas não é públicas é o governo. Política dos transportes. O que é que o povo afinal quer? O povo quer transporte, melhor transporte. O povo quer hospital, melhor hospital, onde tem medicamentos, onde não há problema. O povo quer a melhor escola. O povo quer a melhor segurança. O povo quer a melhor infraestrutura. Se você que está a governar conseguir prover exatamente isto aqui, barulho acabou em Moçambique, e colocar o emprego para as pessoas poderem trabalhar, são essas ideias que nós estamos a trazer. São essas ideias que nós estamos a trazer
não é? Que quem está de facto a governar deve de facto acolher. Pode Viu fazer agora? Pode-se fazer, depende da vontade política, Agora, quem tem responsabilidade para trazer tudo isto aqui e calar o povo é o governo de Moçambique, é o presidente Chá. Ele que é o presidente. Espero que os assessores da imprensa cortem este debate. Vão dizer, presidente, faça isto. Viu agora, com os mais bombos quando chegaram, o sorriso nas pessoas. Apesar de nós não vermos os mais bombos. Então, significa que quanto maior o número de machibombos estarem na rua, as estradas melhor, o N1 em condições, o ciclo da vida vai rolar. Mas há capacidade, doutor Massango, há capacidade do governo fazer isso? Temos condições para fazer isso? Se calhar não estamos aqui a insistir o governo fazer uma coisa que quer, mas não tem condições. Tem condições. Há condições? Há condições. Nós não podemos chorar. O governo não pode chorar com o povo. O povo chorar, o governo também chorar. O governo deve prover soluções. Nós do governo damos para eles soluções. Tragam soluções. Há problema agora no setor do colapso do sistema da saúde. Quem deve trazer soluções para a saúde é o governo. Nós sabemos que nos hospitais hoje, o caso do Hospital Central da Beira, Nampula, que ele tem problema de reagentes, tem problemas de medicamentos. Há lá um descontentamento massivo dos médicos, dos profissionais da saúde, é por essa razão que eles fazem greves. Então, tudo isso aqui está sendo trazido para nós podermos nos aperceber de que quem é que deve, de facto, responder é o governo. Quer na educação, estamos a falar de uma melhor política da educação. Aquela educação que nós queremos. Porque quando a gente fala da educação, aqui entra muita coisa. O incentivo ao professor, a melhor escola, não é? O lanche escolar para os alunos não abandonar as raparigas, fazem parte das políticas de educação. Luís Massango, nós vamos entrar em direto daqui a nada, tem indicação, vamos entrar em direto, vamos entrar em direto daqui a nada, a atualização dos nossos telespectadores, faça a situação de contribuição para Elvino Dias, o Guambi, família, a nossa produção deslocou-se até a casa de Paulo Guambi e dentro de minutos vamos entrar em direto para saber ver esta situação, como é que está a família de Guambi, como é que ficou a casa de Guambi, se de facto merece alguma coisa ou não. Daqui a nada vamos ao encontro da Levi. Também gostaria de deixar aqui ficar com os seus finais dos Massango, só por uma questão de tempo, ficamos com 10 minutos de antena. Ok? Em jeito com os seus finais, como é que avalia a situação? Temos Levi posicionada? Ok. Levi, conte-nos daí a situação da casa do ilustre Guambi. Queremos perceber como é que está a família, como é que vive a filha. Sabíamos que Guambi era pai e mãe desta criança. Muito bem, Massango, saudações. As mesmas são extensivas a todos os internautas e telespectadores conectados ao programa Diário do Povo a esta hora. Nós transmitimos a partir do bairro de Maguanine A, na cidade de Maputo, concretamente na residência da família Guambi. Guambi, este que foi assassinado, ele e Elvino Dias, no passado dia 19 de outubro de 2024, ao longo da Avenida Joaquim Chissano, bem no coração da cidade de Maputo. Ambos políticos que na altura apoiavam o ex-candidato presidencial Venâncio Mungane. Elvino Dias antes, Paulo Guambi, se é que é, antes apoiado pelo partido Podemos. Já se passa cerca de 1 ano e mais de 6 meses para um crime que ocorreu até então sem nenhum tipo de resposta por parte das autoridades. A justiça até então ainda não se fez patente no desfecho ou na resposta desses casos. Ouvido cerca de 1 ano e alguns meses, o que se pode fazer neste momento é ouvir o sentimento da família face a esta situação. Como tem vivido? Quais é que são os sentimentos que têm com relação à nossa eficácia ou eficiência da justiça em Moçambique? Para o efeito, junta-se agora
Estamos neste momento em direto a partir do bairro Maguanine, onde Levi nos traz aqui esta narrativa, este enredo sobre a situação da família do Paulo Guambe. Daqui a nada recuperamos aqui a CQE, a comunicação com o Levi, que está posicionado, como puderam ver. Eu vi ali um muro ali, uma vedação básica. Queremos entender essa história, queremos fazer esse acompanhamento de ponto a ponto sobre toda a situação vivida na casa desses nossos irmãos que foram assassinados, e até hoje ainda não há nenhuma resposta favorável. Pese embora vimos aquele resultado trazido pela PGR, onde apontava-se o Nini Satar, tinha uma relação, a ex-parceira e o Elvin Dias. Se de facto foi assassinado, o motivo daquele assassinato está relacionado com a relação de Nini Satar, esposa Dias, então estamos a dizer que Paulo Guambe foi uma vítima. Estava no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada. E morreu por causa dos Dias. Se a versão trazida aqui pela entidade governamental constituir a verdade, podemos dizer que é o que diz aqui a polícia, é o que diz a PGRC, que é. Então, este homem na imagem morreu porque estava com a pessoa errada, no lugar errado, no carro errado. Agora, a não ser que haja uma outra versão não oficial, esta que os senhores estão aqui a trazer, relacionada com assuntos políticos. Até que ponto Guambe também era vítima, ou era alvo a bater? São questões que se negam a calar, e os dois morreram no mesmo lugar, e hoje estamos a discutir divisão de 67 mil meticais. Luís Moção, correndo contra o tempo, dia de corações finais, gostava de acrescentar aqui que não foi questionado. Não, eu estou preocupado com esta situação trazida, e sobretudo deste jovem finado, o Guambe. Tem uma coisa que este assunto aqui, para mim, considero uma novela que não tem fim, mas teve apenas o começo. Porque se o Nini Satar estivesse vivo, então era a hora de indemnizar a família do Paulo Guambe. Okay. Se estivesse vivo, era a hora. Na verdade, a informação trazida pela PGR deixou-nos um bocadinho assim, para podermos refletir o caminho certo. Guambe perdeu a vida, não é? Nini morreu, o Elvino morreu, e o assunto trazido agora deixa, de facto, a ira. Muita gente está descontente, não é? Por conta disto. Agora, quem é que vai indemnizar a família do Paulo Guambe? Quem é que vai indemnizar exatamente esta família? Não, talvez possamos recorrer na família do finado por conta exatamente daquilo que aconteceu, os que ficaram pela responsabilidade da fortuna do Nini Satar. O Estado revertesse esta fortuna e indemnizar exatamente as duas famílias, neste caso a família do Elvin Dias e a família também do Paulo Guambe. Eu senti, quando acompanhei a morte do Paulo, coitadinho, esteve envolvido num assunto que ele, como pessoa, como a família, tinha a sua vida normalíssimo, não é? Mas foi vítima de crivamento de balas, e hoje fala-se exatamente muito desta questão ligado à sua indemnização. Eu acho que a família, se tiver um bom advogado, não é? Porque a PGR já trouxe as coisas ao relevo, todo mundo sabe que há envolvimento do coisa, então tem que ser um tributo. Sim, procure um bom advogado. Este assunto que está nas cinzas pode renascer, e as pessoas que respondem pelo Nini, com a fortuna que tem, o Estado tem de facto a capacidade de poder indemnizar os danos mortais, os danos pela morte do Paulo, inocentemente. Para mim,
o Paulo morreu inocentemente, porque ali, se calhar, estava na boleia, porque era vizinho do Elvinos naquele dia, mas em termos de relevância da sua morte, apenas só trouxe a desgraça para a família. Obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, convido-os a acompanhar agora a produção. Vamos aqui exibir 2 apontamentos consecutivos na perspectiva de recuperarmos aqui a transmissão ou a comunicação com o Levi. Vamos a Niassa. Secretário de Estado de Niassa, meus caros, diz chega. Disse chega, Silva Livoni já não quer mais pessoas a trabalharem, não mitigarem conflito fauna, homem, não quer mais. Não quer mais essas empresas que só exploram, não tem nenhuma ação social para as comunidades de Niassa. O secretário do Estado disse chega. Chega. E aquele que insistir em operar deve ser detido. Vamos ouvir Silva Livoni e, não obstante isso, vamos à vizinha África do Sul trazer essas imagens tristes de africanos sendo atacados por outros africanos. O pecado deles é ser negro